Hey pessoal, tá começando mais um podcast, vocês estão bem? Tudo tranquilo? Conta pra vocês. Esses dias eu estive olhando alguns artigos na internet, né? Eu me deparei com um dizendo sobre as criptomoedas. E eles falaram que a criptomoeda será a moeda do futuro, velho. Tipo, daqui a alguns anos ela vai ser a moeda principal de troca. Então, pensando nisso, resolvemos chamar o professor George, que dá aula de história, para contar pra gente de como foi a evolução da moeda até chegar nos dias de hoje. Então, professor George, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua presença aqui, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender aí de quando vocês forem ouvir esse podcast. Obrigado pelo convite, né? Muito feliz aqui de falar para vocês, né, sobre falar um pouquinho sobre a história da economia. Então, professor, conta pra gente como que eram feitas as trocas antigamente. Na Idade Média, é bom que a gente separe, né, entre a alta e a baixa Idade Média, ou a baixa e a alta Idade Média. A gente tem que separar porque na alta Idade Média o comércio era uma atividade não tão importante economicamente, né? E na baixa Idade Média é quando o comércio volta a se fortalecer. Então, as trocas eram feitas, né? Utilizava-se moeda, mas na Alta Idade Média a prioridade era o sistema feudal, né? Onde o servo entregava metade da produção para o senhor feudal. E a partir do século X, XI ali, o comércio volta a se fortalecer depois das cruzadas, né? E a moeda volta a ganhar importância na economia medieval. Eu lembro que um professor uma vez comentou sobre isso, que antigamente era praticado o escambo, né? Sobre o escambo, né? Ele é utilizado até hoje, em menor escala, mas ainda existe, né? E a pergunta é se o escambo é bom para os comerciantes, né? Antes da invenção da moeda, a única forma de troca era o escambo. Então, os comerciantes provavelmente, né? Não existia ainda a classe dos comerciantes, mas eles faziam as trocas, né? Com o desenvolvimento do comércio, né, e antes da moeda existir, os comerciantes passam a adotar, né, a prática comercial com mais frequência. Te perguntar, o senhor acha que o escambo era bom para os comerciantes da época? Ser bom ou não ser bom, né, é aquela velha história. Se não fosse bom, ninguém comercializaria, né? Ninguém trocaria. Às vezes a gente passa na rua e pergunta assim, poxa, será que alguém compra isso? E aí a resposta é sim, compra, porque se não comprasse, não estavam vendendo, né? Mas a vantagem da moeda, né, com a invenção da moeda, a troca ficou mais fácil, porque no escambo você precisa achar quem queira o que você tem e tenha o que você quer, né? E com a moeda não, você vai lá, vende para quem quer comprar, e depois você compra o que você quiser com dinheiro, né? Com a moeda. Se não me engano, o sal antigamente era uma moeda de troca, né? Que era usada antes mesmo da moeda em si serem feitas. Na verdade, não é antes da moeda, né, que o sal era utilizado. Roma utilizava, uma das formas de remuneração era o sal, mas essa não é uma prática comum, né? Antes da invenção, na verdade nós temos povos que usavam como moeda conchas, né, como alguns povos africanos, o próprio sal, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o açúcar não era necessariamente moeda, mas ele era deixado de herança, por exemplo, né, na época colonial. Então o cara deixava os escravos a propriedade de 5 quilos de açúcar pelo alto valor comercial. Mas não é uma prática muito comum usar o sal como pagamento, né? Isso são alguns momentos pontuais na história humana. Com relação ao desenvolvimento da moeda, né, como eu falei anteriormente, facilita bastante a troca comercial porque se atribui um valor matemático a um produto e você vai lá e troca, né, pela moeda que todo mundo aceita. Mas falando rapidamente aqui sobre a evolução da moeda, né, no primeiro momento as moedas obviamente são de madeira, pedra e etc. Aí depois, com o desenvolvimento do metal, passam a ser de cobre, ouro
e esses metais preciosos, né, prata, cobre e ouro. O papel moeda é inventado na China, né? Os chineses são os primeiros a usarem papel moeda, e as carteiras também, como a gente conhece, né? Porque o dinheiro de papel cabe, né, dentro da carteira. E mais recentemente, a partir do século XX, né, principalmente com a utilização da tecnologia, né, da digitalização, na verdade, nós vamos ter aí o cartão, né, cartão de crédito ainda analógico, mas hoje em dia digital. E basicamente hoje o dinheiro circula mais pela via digital, em transferências diretas, com débito, crédito, né? Quem nunca ouviu aquela perguntinha clássica quando vai fazer uma compra, né? É débito ou crédito, né? E aí você responde é débito, aí o cara vai lá e bota no crédito, né? Enfim, tem problemas do mundo contemporâneo. E aí temos hoje, inclusive, moedas digitais, né? Como o Bitcoin, que é uma delas, não é a única, mas é a mais famosa, né? Então, para um mundo tecnológico, né, a digitalização pôs fim ao cheque, por exemplo, que quase não se usa mais hoje. Eu acho que nem se usa mais hoje cheque, né? O dinheiro de papel tende também, né, ainda é muito importante, mas a tendência é que ele vá sumindo aos poucos e tudo seja feito por meio digital. Obrigado a todos vocês pelo convite, foi muito bom falar aqui um pouquinho sobre a história da moeda. E estou aí, qualquer coisa, até a próxima. Abraço. Então é isso, muito obrigado, professor, por esclarecer nossas dúvidas e compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Agora vamos entender um pouco sobre as criptomoedas. Adailson? Olá, Thiagos e ouvintes do Tlincast. Adailson na voz. E como falado pelo nosso colega, vou falar um pouco sobre as criptomoedas. Mas afinal de contas, o que são essas tais criptomoedas que vêm com uma crescente alta nos últimos anos no cenário econômico? Vamos lá. As criptomoedas são moedas digitais criptografadas, nas quais os usuários são anônimos. Entretanto, as transações são transparentes. Então, se eu comprar um PC gamer com essas moedas, o vendedor não saberá minha identidade? Exatamente. As pessoas que usam essa moeda têm sua identidade completamente guardada em sigilo. Mas de onde surgem essas moedas? Elas são geradas por meio de um processo chamado mining, em português mineração, que se refere à resolução de problemas complexos de criptografia. Se o seu computador for capaz de solucionar um problema destes, automaticamente você estará ganhando criptomoedas e aumentando seu capital monetário virtual. Esse novo tipo de pagamento surgiu no ano de 2009 com o Bitcoin, e ninguém até hoje sabe o nome real do criador. Ele utiliza um apelido chamado Satoshi Nakamoto, porém, até hoje não sabemos se é o real nome dele. Vou deixar vocês agora com o nosso amigo Rafael, que vai se aprofundar um pouco em algumas criptomoedas mais conhecidas e valorizadas atualmente. Pode ficar à vontade, Rafa. Muito obrigado, Dadai. É uma honra estar participando do quadro e hoje conversaremos sobre o futuro. Na verdade, muitas pessoas já estão acordando para essa nova realidade. Perceberam que as moedas digitais são o futuro e já existem no presente. No ano de 2020, tivemos um aumento agressivo pela procura das criptomoedas, acarretando a valorização das mesmas. Por exemplo, o Bitcoin se valorizou 321% no período de meses. Atualmente, um Bitcoin equivale a 336.893,50 centavos. Rafa, então você está dizendo que com um Bitcoin você pode comprar um Porsche 911 ou um Camaro GM? Sim, exatamente. Outra moeda a ter uma valorização foi o Dogecoin, que subiu 700% só no mês de janeiro desse ano e hoje vale apenas 37 centavos. Porém, essa é a grande aposta do bilionário e CEO da Tesla, Elon Musk, no qual disse em um tweet que iria levar essa criptomoeda para Marte e que faria uma cidade com economia baseada nessa moeda. Por isso, a internet veio à loucura. Fique de olho nessa nova era da tecnologia, pois o futuro já está no presente.